Olá para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre 4 fatores importantes na tomada de decisão dos anestésicos locais para pacientes gestantes. Se você já teve essa dúvida na sua prática clínica, fica nesse vídeo até o final que a gente vai explicar isso bem direitinho. Já lembre de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que você possa receber todo esse conteúdo assim que eles forem publicados. Tá bom? Então, iniciando, a gente já falou que são 4 fatores. A gente vai perceber que em alguns fatores, alguns anestésicos se destacam e em outros fatores, outros anestésicos se destacam. O primeiro tópico, quando a gente vai conversar sobre esse tema, é sobre o tamanho das moléculas de anestésicos locais. Por quê? Por que isso é importante? Todos os anestésicos locais, eles conseguem passar pela barreira placentária. Alguns com mais facilidade, alguns com menos facilidade. Então as moléculas de menor tamanho, elas passam mais facilmente pela barreira placentária. A molécula de anestésico local dos úteis clinicamente de menor tamanho é a prilocaína. Então a prilocaína ela consegue passar mais facilmente pela barreira, quando comparada com a lidocaína, com a mepivacaína, com a própria bupivacaína. Então nesse primeiro tópico aqui, quem sai perdendo é a prilocaína. Tá bom, pessoal? O segundo tópico para a gente conversar é ligação proteica. Por que isso aqui é importante? Em farmacologia, a gente tem algumas definições de que quando a gente ingere um fármaco, uma parte dele vai se ligar às proteínas plasmáticas, a albumina, as globulinas, e uma parte dela vai estar livre. Essa parte de fração livre é a parte que vai exercer sua função farmacológica. E a parte que está ligada às proteínas não vai exercer função farmacológica. Então, teoricamente, um fármaco que tem uma alta taxa de ligação proteica, ele tem a tendência de causar menos danos, porque ele vai ter menos moléculas na forma de fração livre para passar ali pela placenta. Seguindo esse tópico específico, o anestésico local que tem a maior taxa de ligação proteica, ali em torno de 95%, é a bupivacaína, certo? Só que a bupivacaína tem a desvantagem tanto do tempo de duração, ela dura por muito tempo, então ela teria muito tempo para fazer seus efeitos nocivos, e ela é mais cardiotóxica e neurotóxica, em relação à própria lidocaína. Então, apesar de ter uma alta taxa de ligação proteica, ela não é nossa primeira escolha. Em segundo lugar, aqui veria a mepivacaína, também com uma taxa de ligação proteica considerável, e por isso muita gente confunde a mepivacaína como um anestésico local de escolha para gestantes. No próximo tópico a gente vai entender por que a mepivacaína, apesar de ter uma boa taxa de ligação proteica, não é o anestésico local de escolha. Em terceiro lugar vem a lidocaína. A lidocaína que é o anestésico local mais estudado, um dos mais antigos, então por isso a gente tem muita segurança em utilizá-la. E em quarto lugar aqui vem a prilocaína, certo? Com uma taxa de ligação proteica menor do que a lidocaína. Então, até agora que a gente viu, tá vendo os piores, a prilocaína foi o pior tanto no primeiro tópico como no segundo tópico. Lembre de curtir esse vídeo se esse assunto está lhe interessando, se essas informações que eu estou dando aqui está lhe interessando, lembre de curtir e compartilhe com quem você acha que vai se interessar pelo tema. O terceiro tópico é a metabolização. Então, os anestésicos locais que são metabolizados mais rapidamente, eles têm uma vantagem, porque teoricamente eles ficam menos tempo causando dano ao feto. Então um anestésico local que tem uma metabolização lenta, cerca de 2 a 3 vezes mais lenta que a da lidocaína, é a mepivacaína. E é por isso que a mepivacaína ela não deve ser utilizada como primeira escolha nos pacientes gestantes, tá bom? Pela metabolização. Se a gente for escolher pela ligação às proteínas plasmáticas, ótimo, ela tem uma ótima ligação proteica. Mas aqui nesse terceiro tópico, quando a gente fala sobre metabolização, ela é uma das piores. Então a gente evita isso, Quando esse anestésico chega na corrente sanguínea do bebê, atravessou a barreira placentária, o bebê ele tem muito menos proteína. Então, apesar de ter uma boa ligação proteica, a gente vai ter muito fármaco na forma de fração livre ali. E como o sistema hepático do bebê não está funcionando da maneira correta, isso vai demorar muito para ser metabolizado. Então não é um anestésico ideal, a mepivacaína, aqui nas pacientes gestantes. O quarto tópico é metahemoglobinemia. E aqui a gente tem 2 anestésicos que são os possíveis causadores desse problema, dessa patologia.
né? E os dois possíveis causadores são articaína e prilocaína. Então veja que a prilocaína, tanto no primeiro, como no quarto, como no segundo tópico, ela não é uma boa escolha. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima, que ele explica de maneira bem didática a fisiopatologia da methemoglobinêmia e o seu tratamento de uma maneira bem rápida. Então eu vou deixar aqui para que vocês vejam e acompanhem como é que isso é causado. Então esse problema, né, da methemoglobinêmia, ele pode ser potencializado nas grávidas, principalmente porque a grávida já tem uma tendência à anemia, né? Então ele pode piorar esse quadro. A dose que a gente usa de prilocaína dificilmente vai causar a methemoglobinêmia, mas se existe o risco, a gente não vai utilizá-lo, né? Se existe o risco, a gente vai evitar. Por isso que a gente quase nunca usa prilocaína. Aí tem gente que pergunta, mas Vitor, quando eu olho a tabela de risco dos pacientes, né, da FDA, existe uma gradação do risco dos pacientes gestantes, de medicamento para paciente gestante, que vão variar de grau A a grau X, né, um que eu posso usar tranquilamente para um que eu não devo usar nessa paciente, que os riscos superam os benefícios. E na classe B aqui, quando a gente não tem evidência de risco em humano, e os estudos em animais podem mostrar risco, mas o estudo em humano não demonstra, ou não há estudos em humanos e os estudos em animais não mostram riscos. Nessa categoria aqui a gente tem a lidocaína, certo? E a gente tem a prilocaína. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Apesar da prilocaína estar aqui, claro que a FDA é americana, e lá a prilocaína ela pode ser vendida com outros vasoconstritores. Aqui a prilocaína só pode ser vendida com a felipressina, tá bom? Então, o próprio vasoconstritor associado a ela, ele é um análogo diurético da vasopressina, uma ação semelhante ali ao citocina, então pode ter contração uterina, apesar da dose ser muito baixa, mas essa demonstração teórica, ela existe. Então, não existe, na minha opinião, uma justificativa clínica para o uso da prilocaína com felipressina em paciente gestante, apesar dele ser classe B com relação à teratogenicidade aí para o feto, tá bom? Então, nossa primeira escolha é a lidocaína, com epinefrina 1 para 100 mil, certo? Lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil. E existe uma peculiaridade aí, né? Um caso de uma gestante que tem uma urgência odontológica, ela está ali com a pressão 18/12 e ela precisa fazer aquele procedimento de qualquer jeito, certo? Que anestésico eu vou utilizar? Nesse caso específico, né, eu posso utilizar a mepivacaína 3%, por exemplo, apesar dela ser classe C, juntamente com a articaína e com a bupivacaína, mas aqui o benefício do uso do anestésico ele supera os riscos, certo? Então vale a pena ele ser utilizado dessa maneira. E de uma maneira bem simples, se a gente usar um tubete de lidocaína 1 para 100 mil, respeitando aquela dose de 2 tubetes, a gente provavelmente não tenha muita alteração na pressão dessa paciente. Mas a mepivacaína 3% ela é uma opção. Então, apesar de lá no livro do Andrade existir a indicação da prilocaína com felipressina na paciente hipertensa com urgência odontológica, eu, na minha prática, nunca utilizaria prilocaína com felipressina. Eu utilizaria, sim, a própria lidocaína com adrenalina, respeitando a dose mínima ali de anestesia, ou a mepivacaína 3%. Então, eu acho que deu para ser claro sobre que anestésico utilizar nas pacientes gestantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E compartilhem isso aqui com quem vocês acham que vai se interessar pelo tema. Um grande abraço e até mais.